Muito bem. Vamos começar com um momento de breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós levantamos o nosso coração a Ti. Pai, Filho e Espírito. Adoramos a Sua presença, honramos o Senhor, bendizemos o Senhor, adoramos, exaltamos o Senhor nesta noite. Queremos suplicar nesta noite, Senhor, que o Senhor nos dê do seu Espírito, ilumina a nossa inteligência, move a nossa vontade, purifica o nosso corpo, santifica a nossa alma. Senhor, que nessa noite possamos, em meio a tudo aquilo que vamos conversar, possamos distinguir a Tua voz, ouvir a Tua voz, que a Tua voz faça estremecer o nosso coração, queimar o nosso coração, como queimava o coração dos discípulos a caminho de Emaús. Que queime o nosso coração e que o Senhor nos leve a um encontro cada vez mais íntimo, profundo e sincero contigo, Senhor. Virgem Santíssima Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, nós pedimos a sua intercessão nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero discorrer com vocês hoje, falar a respeito do alfa como uma das possíveis respostas a uma grande necessidade da natureza da igreja. Deixa eu explicar essa afirmação, né? Quando nós falamos a respeito de natureza, nós estamos emprestando um termo da filosofia, ok? De um modo muito especial, nós emprestamos isso da filosofia aristotélica. O que é natureza de algo? A natureza é o princípio da operação de um ser. O princípio da operação de um ser. Por exemplo, o cachorro late, né? Late porque latir é próprio da natureza canina. Ele não voa, porque não é próprio da natureza canina. Então, a natureza canina é o princípio da operação dele. Ele faz as coisas próprias de um canino. A igreja tem natureza. E a natureza dela é o princípio da operação dela. Então, quando nós olhamos a natureza da igreja e somos capazes de distinguir as operações, nós estamos diante de algo grande. E quem nos ajudou a fazer isso foi o Papa Bento XVI. Ele fez isso na primeira encíclica dele, chamada Deus é Amor, Deus Caritas Est, no número 18. Ele diz assim que a natureza íntima da igreja se expressa numa tríplice dimensão. A primeira, anúncio. E ele usa duas palavras gregas, querigma, ou querigma, e martiria. A palavra querigma, vocês sabem, significa anúncio propriamente dito, no sentido de ato de proclamar algo, né? O querigma é algo feito pelo querix, o arauto, né? Aquele que proclama. Então,
anúncio no sentido de proclamação, e martiria no sentido de testemunho. O anúncio, portanto, acontece nessa dupla dimensão de proclamar e testemunhar. Eu vivo o que prego, prego o que vivo, e assim a igreja dá o anúncio. Essa é a primeira dimensão da natureza da igreja. Ou seja, por que a igreja é o que é, ela prega. Se a igreja não está pregando, não é a igreja, já é outra coisa. Nós transformamos aquilo que deveria ser a igreja em outra coisa. Não é mais a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Está desfigurada, ok? Segundo elemento da natureza íntima da igreja. Celebração. A palavra grega utilizada por Bento XVI na encíclica é liturgia, ok? Liturgia, o ato de celebrar. A igreja proclama, a igreja celebra, ou seja, a igreja proclama as verdades reveladas, a igreja celebra as verdades reveladas também, né? Misteriosamente, por meio da celebração, a igreja santifica os crentes. E isso é próprio da natureza da igreja. A liturgia é próprio da natureza da igreja. Portanto, mexer na liturgia, deturpar a liturgia, fazer qualquer coisa em detrimento da liturgia é ferir a natureza íntima da igreja. Ferir a natureza íntima da igreja. Muito bem. É lógico que quando nós falamos aqui celebrar, nós temos que distinguir os tipos de celebração. A primeira, a mais excelsa, é a celebração dos divinos mistérios. Que são os divinos mistérios? Os sacramentos. De modo muito especial, o Santíssimo Sacramento. Portanto, a missa, a divina liturgia, né? Então, ela como a primeira, e depois a celebração dos sacramentos. Depois nós temos as celebrações em torno da palavra, em torno da Sagrada Escritura, que nós podemos fazer, e toda reunião de oração é expressão dessa dimensão litúrgica da igreja. Toda a expressão de oração. Aquilo que nós fazemos nos grupos de oração, ou as reuniões que nós fazemos no Encontro com Cristo, do movimento Reino Christi, ou nos cenáculos, nos grupos, nos círculos do ECC e do EJC, todas essas reuniões de oração são expressão, né, celebrativa da fé. E a terceira característica da natureza íntima da igreja é a diaconia, é o serviço da caridade, o ministério da caridade. Se a igreja não está amando e servindo em amor, sobretudo aos mais necessitados, sobretudo ao órfão, sobretudo à viúva, sobretudo ao enfermo, sobretudo ao cativo, sobretudo, né, as pessoas que nós sabemos que estão passando necessidades ao nosso redor, ela não é mais a Igreja de Cristo, não é mais a comunidade dos crentes. Então, a natureza da igreja se expressa aqui, nessa tríplice dimensão de anúncio, celebração e serviço da caridade. Olha só, isso que nós estamos falando aqui é importante porque eu acredito que nós desfiguramos a igreja
quando nós elevamos uma dimensão em detrimento da outra dimensão. Existem pessoas na igreja que gostam de pregar e de proclamar e de anunciar, mas não tem nenhum tipo de ação caritativa. Existem pessoas na igreja que adoram fazer ações caritativas, mas elas não levam junto com essa ação caritativa a proclamação da verdade. Portanto, essa ação já nem é mais caritativa, ela é apenas uma filantropia. É algo que qualquer espírita poderia fazer, é algo que qualquer ateu poderia fazer, né? O que diferencia aquilo que o cristão faz é quando ele une o ato de dar a verdade, a celebração, quando ele é expressão da caridade do Pai, que é Jesus. Aí sim nós estamos falando de caridade, senão é filantropia. Mas tem gente na igreja que gosta e se preocupa com as questões sociais, mas abandona a pregação e o anúncio do evangelho. Ou abandona a celebração. Tem pessoas que são excelentes, né, nessa dimensão do anúncio e tudo isso, mas destroem a celebração do sacramento, sobretudo a missa, né? Fazem da liturgia o que querem. Então, perceba que nós estamos diante de algo importantíssimo aqui. Nós estamos falando da natureza da igreja, daquilo que a igreja é, né? E eu queria dizer aos irmãos que isso era muito visível, essas três dimensões, era muito visível na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, na igreja dos primeiríssimos séculos. É o relato que nós vemos em Atos 2:42. Você vai ver em Atos 2:42 uma igreja de anúncio, de testemunho, uma igreja de celebração e uma igreja de diaconia da caridade. Não havia necessitados entre eles. Não havia. Portanto, uma igreja de diaconia da caridade. Uma igreja que celebrava, que ia ao templo, que orava nas casas, ou seja, uma igreja de celebração. E a cada dia o Senhor lhes ajuntava a outros, uma igreja diz que a pregação dos apóstolos era acompanhada de sinais, né? Uma igreja que prega, uma igreja que anuncia. Isso é muito interessante. Com base nisso, eu dou um segundo passo essa noite e falo com vocês sobre qual era o processo, como é que a Igreja Católica, nos primeiros 4 séculos pelo menos, qual era o processo pelo qual a Igreja, como sacramento de salvação, tomava uma pessoa pela mão e a retirava do império das trevas e a reconduzia para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Paulo. Qual era o processo? Como que isso se dava? Por onde que essas pessoas passavam? Vamos lá. A igreja, quando ela começou o seu processo de expansão, sobretudo depois que a igreja começa a ser expulsa das sinagogas, né? Os cristãos começam a ser expulsos das sinagogas, como é que se desenvolvia o crescimento e a expansão e a organização da comunidade cristã? Normalmente, um apóstolo ou um evangelista ia para uma cidade e, chegando nessa cidade, ele tinha uma família de referência. Alguém para quem ele iria pregar, conhecido de alguém. Ele procurava uma casa, uma família. Nesta casa, eles pregavam e, a partir dessa família, eles chamavam os demais membros, os parentes dessa família. Essa família recebia um processo de pregação, de evangelização, e depois os amigos dos amigos, os amigos dos parentes, e era
por meio de vínculos nas casas que as comunidades cristãs eram plantadas, ok? Quando uma pessoa queria se tornar cristã, porque ela ouviu o anúncio, ou ela viu o anúncio por meio da vida, do testemunho, e ela era convidada para uma domus ecclesia, né, para uma casa, igreja, ela entrava e ela participava da primeira parte da liturgia, que é a que hoje nós denominamos liturgia da palavra, ok? Então, a pessoa podia participar dessa primeira parte da liturgia e, logo após a pregação e logo após as preces que se faziam, o diácono vinha e dizia, ite missa est. E todos aqueles que ainda não eram cristãos tinham que deixar a assembleia e eram convidados para um outro espaço dentro da casa, para um outro cômodo da casa. E nesse outro cômodo da casa, eles começavam o processo deles de iniciação, ok? Agora eu vou explicar para os irmãos como se dava esse processo. O processo de iniciação, ele está dividido em 4 partes, ok? A primeira parte do processo é chamada pelo rito de iniciação cristã de adultos, que foi promulgado pelo Papa Paulo VI em 1972. Deixa eu fazer um parêntese. O que é o rito de iniciação cristã de adultos? O rito de iniciação é uma compilação das melhores práticas de iniciação cristã da igreja dos primeiros séculos. Então, a igreja recolheu aquilo que as dioceses faziam, compilou isso num manual, ok? Dando os direcionamentos para cada fase, e a igreja compilou e elaborou um rito único para o rito romano, ok? Então, é um negócio assim simplesmente extraordinário. Um dia eu conto para vocês o meu testemunho de como que eu descobri, porque para mim foi uma descoberta, embora eu tenha sido seminarista por quase 9 anos, para mim foi uma descoberta. Eu descobri a existência do rito de iniciação cristã de adultos há uns 6 anos atrás, para ser sincero com vocês. Você não sabia que existia o rito? Eu sabia, mas eu não sabia que aquele livrinho vermelho é tudo que é. Eu não sabia. Eu pensava que era um missal, entendeu? Com prescrições litúrgicas de como que se confere batismo, o crisma e batismo. E primeira Eucaristia. Eu imaginava que era isso. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. E, para mim, foi uma descoberta recente. Então, Papa Paulo VI fez isso. Compilou isso e nos deu esse manual, esse livro, esse rito de iniciação cristã de adultos. E agora eu vou contar para vocês um pouco do que está nesse livro. Eu quero ver qual vai ser a reação de vocês ao final daquilo que eu contar. A primeira parte, irmãos. Bom, deixa eu colocar de outro modo. O processo todo de iniciação, ele se dá em 3 celebrações, 3 ritos. O primeiro rito é o rito dos catecúmenos, quando uma pessoa é admitida para, assim, ela é aceita para começar o processo. Fala assim, não, realmente, nós vemos em você os primeiros sinais de conversão, e aí a comunidade te recebe, há um rito apropriado para isso, e a pessoa escreve o seu nome no livro dos catecúmenos. Esse é o primeiro rito. O segundo rito
é o rito chamado rito da eleição. Depois que a pessoa terminou, assim, o rito da eleição é quando a pessoa foi admitida para receber os sacramentos. Ela foi admitida. A igreja diz, você é um eleito, você faz parte do convívio dos eleitos. E o terceiro rito é a vigília pascal, quando a pessoa é admitida dentro da igreja por meio dos 3 sacramentos conferidos na mesma noite. Muito bem. Cada rito desse é antecedido, tá? É precedido e seguido de um tempo de preparação. Ok? Então, assim, antes que a pessoa fosse admitida para começar a ser cristão, ela tinha que passar por um processo chamado de pré-catecumenato. O que é o pré-catecumenato, irmãos? O rito de iniciação cristã de adultos diz que o pré-catecumenato é o momento no qual a igreja prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anuncia, proclama o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas. E aí o Rica vai explicitar. Como assim? Irmãos, a explicação é: a igreja vai entregar para essas pessoas, vai proclamar, vai pregar para elas o conteúdo, os acontecimentos, os fatos da Páscoa da nova aliança no sangue de Jesus. Ok? A proclamação, mais ou menos, eu gosto muito de citar isso, seguindo a carta de São Paulo aos Romanos. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele inicia dizendo isso. Há um poder no evangelho. O evangelho é um poder liberado sobre a vida da pessoa que o recebe, que crê nele. O apóstolo Paulo vai explicar, né, inclusive aos romanos, que a fé é dada como dom, e eu vou explicar isso, como dom carismático. A fé, enquanto dom carismático, é concedida à pessoa quando ela ouve a palavra de Deus, quando ela é exposta à proclamação do conteúdo da Páscoa da Nova Aliança. O conteúdo da Páscoa da Nova Aliança, o apóstolo Paulo vai resumir na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1, quando ele diz aos Coríntios assim: irmãos, eu quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei. Vocês serão salvos sob a condição de guardar o evangelho que eu preguei. Não contente, o apóstolo Paulo diz assim: o evangelho que eu preguei para vocês é esse daqui, meus irmãos. Eu preguei para vocês que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, segundo as Escrituras, que ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras, que apareceu aos 12, que apareceu a Cefas, que apareceu a Tiago e a mais de 500 irmãos. E por último, apareceu também a mim, porque sou como um abortivo, porque eu perseguia a igreja de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que o âmago do evangelho é a morte, a ressurreição de Jesus. A sua morte e a sua ressurreição. Ou seja, quando alguém aqui na terra, em nome da igreja, com a igreja, proclamar o Filho de Deus morto e ressuscitado, Deus pode derramar uma fé para que a pessoa que está ouvindo receba e seja
e faça a experiência da regeneração. A fé, né, de o que faz ouvir a palavra de Deus, regenera a alma. E aqui eu quero fazer a distinção aqui, tá? Eu estou falando para vocês de dom carismático, e aí eu preciso dizer para vocês que existe o dom carismático e o dom institucional. Vocês vão perceber que neste processo, os dons carismáticos e os dons institucionais, eles não se confundem. Eles vão se integrar harmonicamente. Então, ninguém na igreja primitiva tinha problemas em dizer assim, por que nós falamos de batismo do Espírito Santo se eu tenho batismo sacramental? Ou por que nós falamos de orar para que a pessoa fique cheia do Espírito Santo se eu tenho crisma? Ou não havia choque entre os dons institucionais e os dons carismáticos. Então, eu quero dizer a vocês que, carismaticamente, quando a pessoa era exposta à pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a saber, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição dos mortos, que ele se assentou no trono e que ele derramou o Espírito Santo sem medida, quando isso é pregado na unção do Espírito Santo, gera-se uma fé no coração da pessoa que ouve, que proclama, ao ouvir aquilo, ela é tomada de arrependimento dos seus pecados e proclama Jesus Cristo como Senhor. Ok? E é por isso que o apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele diz aos romanos, será salvo. No sentido de que aqui nós estamos, a salvação na iniciação cristã, ela é um processo. Ou seja, essa pessoa iniciou, essa pessoa está sendo atraída pelo Pai. Jesus disse, ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair. Tudo isso que eu estou falando aqui parece e soa muito carismático. Soa porque eu tenho essa experiência. Então, o meu jeito de falar, o tom da minha voz, parece que eu estou falando coisa de carismáticos ou coisa de pentecostais. Mas o que eu estou falando aqui, com a minha linguagem, com o meu modo apaixonado, é o que está contido no rito de iniciação cristã de adultos. Tá bom, meus irmãos? No rito de iniciação cristã de adultos. E eu tenho essas coisas por escrito, tá bom? Eu já compartilhei lá no grupo, mas eu vou compartilhar novamente, porque é tanta coisa que aparece lá no grupo que os irmãos se perdem mesmo, eu entendo isso. Mas eu vou compartilhar porque eu tenho as citações do rito de iniciação cristã de adultos, disso que eu estou falando aqui. Ok? Então, maravilha. A pessoa, no pré-catecumenato, ela precisa ser exposta ao querigma. O que eu preciso explicar para você? Que o querigma não é apenas um conteúdo que se entrega. O querigma é um ambiente que se cria. Vou repetir, grave isso. Querigma não é apenas um conteúdo que se entrega. É um ambiente que se cria. É necessário gerar uma ambiência querigmática para fazer a proclamação do Evangelho. E é por isso que na igreja primitiva, eles levavam as pessoas para a mesa, as pessoas comiam juntas, as pessoas se sentiam acolhidas naquela casa, e nesse ambiente de mesa, nessa relação de mesa, as pessoas começavam a expor o conteúdo do Evangelho. E se gerava, portanto, um ambiente, que é o ambiente do ágape, o ambiente da mesa, o ambiente do amor fraterno, o ambiente da hospitalidade, né? E ali eles recebiam os rudimentos, eles recebiam o anúncio do querigma pela primeira vez. O que acontece?
Naquele momento, a igreja, depois que a pessoa passou pelo pré-catecumenato, olha, isso aqui é forte, tá? A igreja procura naquelas pessoas que ela chama de simpatizantes, procura nelas os frutos de alguém que ouviu o evangelho. Quais são os frutos que a igreja procura? Sinais de uma primeira conversão, sinais de arrependimento, sinais de um princípio de penitência, sinais de um desejo de elevar a alma a Deus em oração, ainda que ainda ela não sabe nada, mas já sente algo. Por quê? Porque já iniciou-se um processo salvífico por meio da pregação da palavra de Deus. Então a igreja procura isso. Se a igreja vê isso, essa pessoa pode deixar de ser uma simpatizante e no rito dos catecúmenos, ela vai se tornar um catecúmeno. Ela escreve o seu livro e diz para a igreja, ele escreve o seu nome no livro e diz para a igreja: quero tornar-me um cristão. Quero ser cristão. Muito bem. Terminou a primeira fase, rito. Segunda fase, depois do pré-catecumenato, o que vem? Catecumenato. O que acontecia no catecumenato? De igreja para igreja, de diocese para diocese, variava muito o catecumenato. Algumas duravam 3 anos, algumas duravam 5 anos, algumas duravam 7 anos. O Papa Paulo VI faz uma compilação das melhores práticas, ok? E nós podemos fazer e organizar isso. Através do Global 2033, eu estou oferecendo 3 propostas para que as pessoas façam um processo de catecumenato bem bacana. Eu vou falar sobre isso no final. Mas qual era o conteúdo? O conteúdo e a forma do catecumenato, tá? Primeiro, a pessoa era exposta ao conteúdo da revelação. E a revelação está onde? A revelação está nas Sagradas Escrituras, ok? Existe uma primazia dentro da revelação. Então, as Sagradas Escrituras, a igreja, coluna da verdade, vai pregar as Escrituras para os catecúmenos. Perceba a ordem do que eu estou falando, porque isso é muito importante. A igreja, que Paulo diz a Timóteo, coluna da verdade, vai pregar as Escrituras para os catecúmenos. Tá bom? Perfeito. E a igreja vai dar o entendimento das Escrituras no decorrer do tempo. Ora, o entendimento das Escrituras e o desenvolvimento do entendimento das Escrituras no decorrer dos tempos é a tradição. A tradição é o entendimento e o desenvolvimento desse entendimento das Escrituras ao longo do tempo. A tradição. Então, a igreja vai entregar isso. A base principal do ensino catecumenal é a Bíblia, ok? E desde a Bíblia, a igreja vai ensinar a dimensão dogmática. O que nós cremos? O que nós celebramos? Como nós celebramos? Como nós oramos? E a última parte, como nós vivemos. Portanto, aqui eu estou dizendo para vocês que nós perpassamos no catecumenato aquilo que se estuda na teologia, mas como base a Escritura, a Bíblia. É da Bíblia que parte o ensino daquilo que nós cremos, como que nós celebramos aquilo que cremos, como que nós oramos aquilo que cremos e como que nós vivemos aquilo que cremos. Então, a dimensão ética e moral, a dimensão espiritual da oração, a dimensão sacramental, celebrativa e a dimensão dogmática. Tudo isso era entregue
no catecumenato. Como que isso era entregue? Presta atenção nisso, por favor, porque isso é importantíssimo, querido e querida. Maldito dia que a gente transformou o catecumenato numa sala de aula, onde a pessoa pega um giz, escreve no quadro negro, as crianças se sentam em carteiras e chamam o seu catequista de prof. O catecumenato não é um ambiente acadêmico. O catecumenato não é uma sala de aula. O catecumenato não pode ser entregue, a fé não pode ser entregue apenas como um conteúdo, ok? Como é que isso acontecia no catecumenato? Se você for ver como é que se dava uma reunião catecumenal, era praticamente uma celebração da palavra. Irmãos, praticamente um grupo de oração. Vou colocar numa linguagem para o pessoal da renovação, sobretudo, pegar. Era a reunião catecumenal era praticamente um grupo de oração, ou seja, havia uma liturgia, era algo celebrativo, havia cânticos, havia orações, havia liturgia, e nisso nós rezávamos, e aquilo que nós rezávamos, nós aprendíamos também. Daí vem a máxima latina, lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei daquilo que se ora é a lei daquilo que se crê. Olha como é sábia a igreja. Fala assim, olha, antes de ensinar as pessoas o que se crê, eu celebro e comunico isso em forma de oração. Eu faço que as pessoas orem aquilo. E aquilo que eu oro é aquilo que eu creio. Por isso é celebrativo o catecumenato e não uma sala de aula. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando, dá um amém no chat, não no microfone. Escreve lá no chat. Amém, irmão. Estou entendendo. Só para não me sentir sozinho. Obrigado, Fabrício. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ok? Por quê? Porque no final do catecumenato, a igreja ela vai buscar nas pessoas que passaram por esse processo frutos de alguém que foi exposto à revelação. Né? Quais são os frutos que a igreja vai perseguir, vai buscar em alguém? Eu vou usar alguns termos, e o Rica usa esses termos, tá? Transformação da mente e dos costumes. Uma palavrinha grega, metanoia. Mudança completa de mentalidade. Ok? A pessoa pensava de um jeito. A pessoa vestia de um jeito, comia de um jeito, andava de um jeito, tinha alguns valores, ela tinha uma cosmovisão. E ela foi completamente transformada. Ela é uma outra pessoa já. Ok? Ela é outra pessoa. Você vê que ela foi transformada. A igreja procura isso na pessoa que terminou o catecumenato. A igreja vai procurar uma vida de oração. A igreja vai procurar o movimento do Espírito Santo naquela pessoa. A igreja vai procurar sinais de oração, sinais de penitência, sinais de mudança de vida, sinais de caridade, desejo de compartilhar a fé. A igreja vai procurar nessa pessoa aquilo que é próprio da natureza, ou seja, aquilo que é a natureza da igreja. Se você é católico, significa que você anuncia, celebra e ama servindo. E a igreja vai procurar isso em você. Se você tem isso, significa que você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Significa que o Espírito Santo de Deus iniciou e está fazendo uma obra em você. Agora eu vou usar uma terminologia da teologia do século XX. Você foi batizado no Espírito Santo. E eu faço questão de usar isso, meus irmãos. Aquilo que nós hoje, na renovação carismática católica, e nas renovações carismáticas das igrejas históricas de outras tradições cristãs, e até o pentecostalismo, aquilo que o movimento pentecostal e carismático está chamando hoje de batismo no Espírito Santo, ok? Santa Teresa d'Ávila chamou de quarta morada. Santo Inácio de Loyola chamou de segunda conversão. E a igreja primitiva esperava isso como condição para que a pessoa pudesse deixar de ser um catecúmeno e começasse a ser um eleito. E nesse sentido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é normativo no cristianismo. O cristão, verdadeiramente cristão, é aquele que é cheio do Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito Santo quando ele foi quando os frutos evidenciam isso, quando há uma transformação. É possível, Fernando Nascimento, ser cristão e não estar cheio do Espírito Santo? É. Hoje em dia é. E no início da igreja, bem no início, isso era uma preocupação dos apóstolos. Eu vou abrir um trecho só, um trecho das Escrituras para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Um só, tá? Porque senão a gente se perde aqui. Eu não quero me alongar tanto. Eu já estou olhando o relógio com tristeza, porque eu não queria que fosse tão longo essa nossa conversa. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Deixa eu lembrar o contexto para vocês. Estevão foi apedrejado e começou uma perseguição em Jerusalém. Por causa dessa perseguição, a igreja se espalha. E os que se espalharam começaram a pregar por onde eles foram. O versículo 4 diz assim: os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar anunciando a palavra da Boa Nova. Foi assim que Filipe, esse Filipe é um diácono da igreja, não o apóstolo Filipe, mas um diácono Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamava o Cristo. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava, ouviam-nos pessoalmente. A pregação de Filipe era acompanhada de demonstrações do poder de Deus, os carismas. Tá bom? Vamos lá. De muitos possessos, os espíritos impuros saíram, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande a alegria naquela cidade. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo da Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Davam-lhe atenção porque ele, por muito tempo, os fascinara com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres faziam-se batizar. Olha só. Eles ouviam a pregação, passavam pelo processo de pré-catecumenado, ouviam, eles eram expostos à pregação, e não era qualquer pregação, uma pregação acompanhada do poder de Deus. Então, eles se convertiam
e eles eram batizados sacramentalmente. Ok? O próprio Simão também acreditou. E, tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Ok? Os apóstolos, olha só, aqui é que vem. O que eu preciso que vocês entendam? Aqui ainda, nós estamos falando do capítulo 8 de Atos. O processo de iniciação que eu estou falando para vocês estava nascendo ainda, ele não estava completamente estabelecido, estava nascendo. Mas aqui nós vemos os princípios e as preocupações da igreja neotestamentária, que a igreja primitiva abraça e coloca nessa iniciação cristã que eu estou colocando para vocês. Olha só, versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Eles mandaram o melhor que eles tinham. O Papa, ok? E o apóstolo João, que é o discípulo amado. Só. O melhor que eles tinham. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Fernando, o texto da Bíblia está dizendo que eles eram batizados, mas ainda não tinham o Espírito Santo? Não. Quando você é batizado sacramentalmente, você recebe infalivelmente o Espírito Santo. Mas aquilo que você recebe infalivelmente no seu espírito, precisa receber um fundamento consciente, uma experiência crítica e uma experiência de sentido que enche o seu ser. Havia uma preocupação nos apóstolos de que estas pessoas que estavam sendo batizadas, era normativo que elas ficassem cheias do Espírito Santo, a ponto de que a vida manifestasse isso. Essa é uma preocupação que nós lemos em Atos dos Apóstolos. E lemos, são vários textos, estou citando um só, mas são vários textos. Eu citei esses textos numa live que eu fiz sobre o batismo do Espírito Santo no meu canal de YouTube, vocês podem ver. Mas o que é interessante é que o rito de iniciação cristã de adultos se preocupa com isso e só admite do catecumenato para o rito da eleição, só vai admitir aquelas pessoas que manifestaram frutos de uma experiência de ficar cheio do Espírito Santo. Hoje nós chamamos isso de batismo do Espírito Santo. Naquela época não era esse termo. Não importa o termo, eu quero, pouco me importa o jeito que você vai chamar isso, ok? A questão é, você pode ser do Reino Christi, você pode ser do Schoenstatt, você pode ser Opus Dei, você pode ser do Apostolado da Oração, você pode ser, não interessa. Você é cristão? A vida cristã, a nossa vocação, diz o catecismo, é a vida no Espírito Santo. Então você precisa e necessita ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo. A ponto de manifestar isso. Ok? Isso a igreja verificava. Muito bem, a igreja verificou isso. O que acontecia? A pessoa era recebida no rito de eleição. Você começava a ser chamado de eleito. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, vai dizer Jesus. Ok? E, muito bem, depois disso, começava a terceira etapa
do rito de iniciação, do processo de iniciação. Essa terceira etapa é chamada de purificação e iluminação. Purificação e iluminação era basicamente a última quaresma antes da pessoa participar da vigília pascal, onde ela seria batizada, crismada e receberia a Santa Eucaristia pela primeira vez. O que acontece com um eleito durante esse período? Domingo após domingo, todos os dias da quaresma, essa pessoa é convidada a passar por um processo de exame de consciência. É como se ela entrasse em exercícios espirituais inacianos. É como se ela passasse por um processo de cura interior para os carismáticos, tá? Então, a pessoa começa a buscar no seu íntimo, por meio do exame de consciência, por meio da luz do Espírito Santo na consciência, começa a buscar lugares da sua própria vida aonde Cristo ainda não é Senhor. Que área da minha vida Jesus ainda não é o Senhor? Que situação da minha vida Jesus ainda não é o Senhor? O que acontecia? Quando chegava no domingo, o catecúmeno vinha diante do ministro e o ministro fazia duas coisas. Primeiro, escrutínio. Aquilo que a pessoa descobriu e viu que ainda é mal na vida dela, ainda é deficitário, ela ia diante do altar para renunciar. E o ministro fazia uma oração de exorcismo, quebrando o poder de Satanás na vida daquela pessoa, naquela área. Estão entendendo? Isso, irmãos, eu fico indignado com isso, eu preciso falar. Eu não estou falando de um livro do Padre de Grandes. Eu não estou citando um livro do Padre Francis Sullivan. Eu não estou citando um livro da irmã Bridget McKenna. Eu não estou citando uma apostila da Renovação Carismática. Eu estou citando o rito de iniciação cristã de adultos da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou falando coisa de carismático, eu estou falando coisa de cristão, coisa de igreja. Renuncia e o ministro ordenado, ou até o catequista, ele tem faculdade para isso, ele faz uma oração, né? Nesse momento, dentro da iniciação cristã, o catequista recebe do ministro ordenado o munus para fazer esse rito, que é uma oração de exorcismo, para quebrar o poder de Satanás na vida do eleito, naquela área. Isso vai acontecer quantas vezes ao longo da purificação e iluminação? Todos os domingos da quaresma. Ou seja, faz isso durante uma semana, o que você faz? Escrutínio, renuncia. Depois do escrutínio, o que vem? Você pega em suas mãos o símbolo dos apóstolos, naquela época, a didaquê, a fé da igreja, e confessa sobre aquela área da sua vida a fé. E ao confessar a fé, você proclama o senhorio de Jesus sobre aquela área da sua vida. Você vai fazer isso 5 vezes ao longo de toda a quaresma. É uma coisa extraordinária. Amém? Vocês estão entendendo? Quem entendeu, escreve no chat um amém para eu entender. Saber que você está entendendo o que eu estou falando. Muito bem. Terminou esse processo. Ok? O que acontece? Os irmãos são conduzidos para a noite mais maravilhosa de todas as noites. A vigília pascal, irmãos. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Está tudo escuro. Tudo escuro. De repente acende-se uma fogueira. No meio da escuridão. E dessa fogueira vem a proclamação do Evangelho. Surge um círio. Surge uma luz no meio da escuridão. O leão de Judá.
abriu seus olhos lá na mansão da morte. Lúcifer e seus demônios celebravam a sua vitória, até que Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Cristo, o Senhor, abre os seus olhos dentro da mansão dos mortos. Se levanta. Grita o nome de Adão. Onde estás, Adão? Por amor de ti eu me fiz teu filho. Eu estou citando aqui a homilia do Sábado Santo, irmãos. Jesus leva consigo Adão, Eva e todos aqueles que esperavam a manifestação do Filho de Deus. Jesus leva consigo da mansão dos mortos. A igreja anda com o círio e o ministro grita: Lumen Christi. Deu graças, diz a Assembleia. Acende-se as luzes da igreja. O ministro caminha até o altar. Levanta o círio de novo e diz: Lumen Christi. O primeiro Lumen Christi foi dado lá na fogueira. O segundo, quando a igreja acende suas luzes. Quando os fiéis acendem as suas velas. Os fiéis acendem as suas velas. Eu estou misturando as coisas. Lumen Christi. Deu graças. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. E no terceiro Lumen Christi, a luz da igreja fica acesa. Jesus saiu do sepulcro. O sepulcro foi aberto não de fora para dentro, de dentro para fora. A morte não foi capaz de contê-lo. Explode o sepulcro. E Jesus, o Rabi, o Nazareno, sai vivo no terceiro dia. Aleluia, irmãos. Vivo, ele sai. E essa é a proclamação. Aí a igreja vai começar a ler toda a história da salvação. Nossa, eu me emociono de verdade. A igreja vai começar a ler toda a história da salvação naquela missa. Deus amou, Deus criou Adão, Eva. Canta-se o salmo. Vem outra leitura, fala do pecado. Vem outra leitura, fala da arca. Vem outra leitura, fala de Abraão, promessa de Deus para Abraão. Vem outra leitura, fala de Moisés. Vem outra leitura, e você começa, a igreja vai colocando na sua frente todas as alianças de Deus com o seu povo. Todo o processo salvífico e libertador, até chegar ali, no que eles estão vivendo aquela noite. Jesus ressuscitou. E a vida, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós e vivificará os vossos corpos por uma comum ressurreição. Aí, meus irmãos, no meio da celebração, aqueles eleitos eram mergulhados nas águas e retirados. Depois disso, eles recebiam o óleo do carisma. Carisma, a palavra crisma é uma corruptela da palavra carisma. Carisma, crisma. Ok? Que significa dom. Né? O poder, o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo. O óleo do Espírito é um selo ali. Agora sim, a igreja, quando crisma alguém nesse processo, ela está selando que você, de fato, está cheio do Espírito Santo. Aquilo que você está experimentando, aquilo que você experimentou lá no pré-catecumenato, aquilo que você experimentou no catecumenato, aquilo que você experimentou na purificação e iluminação, a igreja está selando agora. Você está recebendo o selo da promessa, você está recebendo agora o selo sacramentalmente. A igreja está dizendo: de fato, você está cheio do Espírito Santo. E aquilo que havia sido manifestado carismaticamente, agora é dado institucionalmente. Você é um militis Christi. Você é um soldado de Cristo. Você é um homem cheio do Espírito Santo. Vocês estão entendendo?
E, no final da celebração, esse não é mais um eleito, agora ele é um neófito. Ele é admitido pela primeira vez para comer a carne e beber o sangue do Cordeiro da nova aliança e entrar na comunhão plena com a igreja corpo de Cristo. Igreja corpo de Cristo que triunfa nos céus, que milita na terra, e também dos nossos irmãos que padecem no purgatório, mas que já estão salvos, né? E que estão sendo santificados no purgatório. Não salvos, salvos eles já são, mas eles estão sendo santificados pelo fogo do amor no purgatório. Então, esses irmãos, todo esse processo culmina ali, na Eucaristia. Não ardia os nossos corações quando ele nos explicava as Escrituras? O coração foi ardendo ao longo de todo o processo, mas quando ele partiu o pão, nós vimos que era o Senhor. A igreja, irmãos, leva até esse momento e parte o pão e os olhos se abrem, é o Senhor. Aqui termina a terceira fase e começa a última fase, chamada de mistagogia. O que significa a palavra mistagogia? Né? A palavra pedagogia significa tomar a criança pela mão, né? Conduzir pela mão, conduzir o infante, né? Pela mão. Educar, né? A palavra mistagogia significa conduzir para o mistério. Conduzir a pessoa, tomar a pessoa pela mão e levá-la para o mistério. A mistagogia, o período de mistagogia é igual ao que hoje nós vivemos como tempo pascal. Ou seja, toda a mistagogia é sobre a ressurreição do Senhor, sobre a ascensão do Senhor, e ela é toda sobre Pentecostes, ela é toda sobre o Espírito Santo, a igreja e o ministério do Espírito Santo. A mistagogia é isso. A vida fraterna, o fortalecimento do vínculo fraterno, a edificação da comunidade e a primazia da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. É isso que ela vai viver durante o período de mistagogia. Quando nós falamos a palavra mistério, tá? É necessário que vocês entendam a palavra mistério de um modo correto. Hoje, na língua portuguesa, quando a gente usa a palavra mistério, ela quase tem como sentido, assim, o que é mistério na língua portuguesa hoje? É quase algo escondido, né? Ah, mistério, ninguém sabe, né? Está escondido, ninguém viu, ninguém sabe. Isso seria mistério na língua portuguesa hoje, né? Não é esse o sentido, não é esse o sentido cristão da palavra mistério. Mistério, para o cristão, o mistério não é algo escondido. O mistério é algo revelado. O livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse, significa tirar o véu, develar, revelar, né? Deus é Deus de revelação. O mistério cristão, ele não é escondido, ele é revelado. Só que, qual é a questão? Por que é mistério? Sabe quando, se a luz da minha sala não estivesse acesa, vocês não estariam me vendo. Seria impossível. É necessário que haja luz aqui onde eu estou para que vocês possam me ver, correto? Só que, se eu conseguisse jogar um canhão de luz na cara de vocês, o que ia acontecer? Ia melhorar a visão de vocês? Não. Ia cegar vocês. Ué, por quê? Porque eu tirei a luz? Não. Porque há luz demais. É muita luz. É excesso de luz. E, portanto, quando é excesso de luz, eu não consigo perceber as coisas devidamente. O mistério é mais ou menos isso. Não é falta de revelação.
é excesso de revelação. E a minha cabeça, a minha mentalidade não consegue abarcar o mistério. E porque ela não consegue abarcar o mistério, porque ela não consegue abraçar o mistério, porque é tão poderoso, né? Eu contemplo e a igreja me pega pela mão para que eu mergulhe no mistério. A palavra mistério no latim se diz sacramentum, ou seja, mergulhar no mistério é mergulhar nos sacramentos. Irmãos, eu acabei de narrar para vocês aqui um processo que é institucional e carismático, sacramental e bíblico. Ele tem a dimensão da diaconia, ele tem a dimensão da celebração, ele tem a dimensão do anúncio. Eu quero voltar aqui para olhar para vocês, voltar na galeria para olhar para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, se vocês puderem abrir a câmera de vocês, eu agradeço. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: sinceramente, para quantos de vocês o que eu coloquei aqui hoje, vocês estão ouvindo hoje, seja assim, para quantos de vocês estão ouvindo isso pela primeira vez? Quantos mais, irmãos? Eu acredito, né? E isso, irmãos, foi dado para nós, o Papa Paulo VI promulgou isso em 72. E eu pergunto assim, sabe, irmãos, porque eu não sei o que passou pela cabeça de vocês, mas na minha cabeça, quando eu li isso tudo pela primeira vez, na minha cabeça, eu chorava e eu dizia assim, o que fizeram com as nossas paróquias? O que fizeram com as nossas comunidades cristãs? Aonde isso tudo foi parar? Cadê esse processo? Cadê isso tudo? Aonde isso foi parar? O que fizeram com isso? Como é que... Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conhecem alguma paróquia que faça isso? Vocês conhecem paróquias que introduzem as pessoas desse jeito que eu narrei aqui hoje para os irmãos? Olha, vou dizer a vocês assim, pela graça de Deus, existem, mas são pouquíssimas. É 0,00001. É uma coisa ínfima. Ok? Então, meus irmãos, este processo se perdeu. Ele se perdeu a partir do século IV, século V, depois que Constantino tornou o cristianismo uma das religiões aceitáveis, e depois, quando Teodósio tornou o cristianismo como a única religião de Roma, aí a coisa ficou feia, porque quem não fosse cristão nessa época tinha prejuízo financeiro, prejuízo fiscal, As pessoas começaram a buscar o batismo para se tornar cristão e ter o seu batistério, ter um certificado para apresentar para o império por uma questão civil. E a igreja foi perdendo o processo. Agora, o Espírito Santo nunca abandonou a igreja, vocês sabem disso? Então, o que nós vamos ver? De tempos em tempos, nós vamos ver ondas de avivamentos, e Deus vai, de tempos em tempos, trazendo pregadores que vão revitalizando o quê? Você vai ver assim, pelo menos, surgem, por exemplo, os pregadores mendicantes, Francisco e Domingos, os franciscanos e os dominicanos, para pregar o evangelho com demonstração do poder de Deus, né? A igreja nunca é abandonada. Então vem grandes pregadores, vem o período dos grandes doutores, dos homens que ensinaram a fé,
que são filhos também de Francisco e filhos de Domingos, né? Tomás de Aquino, São Boaventura, São Alberto Magno, tantos doutores, tanta gente brilhante que veio, né? Então, nós sempre tivemos carismas levantados pelo Espírito Santo para devolver para a igreja, ora algo do pré-catecumenato, ora algo do catecumenato, ora algo da purificação e iluminação. Aquilo que Deus deu para Santo Inácio de Loyola, chamado exercícios espirituais, que é um processo de 30 dias, é a maior purificação e iluminação que eu conheço. É um processo assim que revira a pessoa. Quem já fez exercício inaciano sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, é um negócio simplesmente extraordinário. A igreja nunca foi desamparada pelo Espírito Santo, né? E as comunidades, e a experiência. E aí, a nossa experiência também de movimento carismático e a retomada de carismas, e tudo isso é o Espírito Santo trabalhando a sua igreja, movendo a sua igreja, falando com a sua igreja. Agora, na década de 70, irmãos, quando surgia a renovação carismática na Igreja Católica, e os bispos dos Estados Unidos perguntaram para as lideranças da renovação na época qual será a contribuição dessa renovação para a vida das nossas paróquias? Qual será a contribuição desta renovação para a vida das nossas comunidades? O conselho, né, que foi o primeiro conselho que nós tivemos de renovação, pediu a 2 grandes doutores bíblicos, um chamado Killian MacDonald, um monge beneditino, e um padre chamado George Montague. E os 2 se juntaram e eles escreveram um livro, tá? O livro se chama Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. É um calhamaço assim. O que eles fazem? Eles descrevem algo desse processo do catecumenato que eu descrevi aqui, demonstram que a experiência carismática que nós estamos vivendo hoje não é nada mais do que aquilo que estava inserido lá, e diz assim, olha, o que nós podemos fazer pelas paróquias e pelas comunidades? Revitalizar o catecumenato. Irmãos, os irmãos que estão aqui, né, que estão falando de voltar às raízes, eu estou dando a vocês aqui um caminho, irmãos. Se nós quisermos fazer o que o Papa Francisco pediu para compartilhar com toda a igreja, nós podemos ajudar as comunidades a revitalizar esse processo, irmãos. Ok? Eles não deram para os bispos o livro todo. Eles fizeram um resumo do livro e escreveram uma carta para os bispos dos Estados Unidos que se chamou Fanning the Flame. Foi traduzido para o português como Avivar a Chama. Eu tenho aqui. Né? Isso aqui foi o que foi dado para os bispos dos Estados Unidos. Um resumo, né, de Killian MacDonald e George Montague. Esse livrinho aqui, eu tenho ele inteiro no blog sobre a Rocha de Pedro. Está lá inteirinho. Né? Eu peguei ele e, na época, digitalizei ele todinho. Não foi de fotocopiar, não. Eu fui escrevendo, que eu não sabia fazer na época. Está todo lá disponível, no Sobre a Rocha de Pedro. É nessa esteira aqui que entra uma ferramenta que pode ajudar a gente a recuperar esse processo. E essa ferramenta se chama Alfa, né? A Alfa é uma ferramenta pré-catecumenal que cria um ambiente querigmático que trabalha o conteúdo querigmático. As reuniões acontecem ao redor da mesa, as pessoas comem, as pessoas assistem o conteúdo não é dado, portanto, com alguém da mesa que começa a fazer a exposição, não.
Eles assistem um conteúdo que é de forma cinematográfica feito, e depois eles conversam sobre o conteúdo, e oram, e rezam, né? E isso ao longo de quase 3 meses. O que acontece? Acontece que as pessoas são transformadas. Acontece que as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. Acontece que as pessoas têm uma grande transformação. E esses pequenos grupos que são formados de reuniões, seja na casa ou no salão paroquial, aonde eles se reúnem para comer e assistir os vídeos, eles criam uma cultura de relacionamento e uma cultura de serviço. E a comunidade, a paróquia, quando ela começa a usar a Alfa, e ela faz com que o Alfa perpasse toda a sua paróquia, ele praticamente organiza sua paróquia em células, ou em pequenos grupos. E essas pessoas têm convívio. E por 3 meses, esse povo está se reunindo, se reunindo, se reunindo. Depois disso, o que a gente normalmente faz? Pede para as pessoas que já fizeram abrir novos grupos para quem nunca fez a experiência. Até que você já tenha feito com todo mundo da sua comunidade e você comece a buscar pessoas de fora. E aí vai fortalecer o ministério do evangelista, que é aquele que prega para quem está fora. Mas, enfim. Eu não vou hoje, porque já são 10h30, eu não vou entrar de cheio para mostrar os vídeos. Eu vou pedir para vocês me perdoarem, porque eu fui muito prolixo. Eu gastei todo o tempo para falar do Rica. Então, eu vou pedir para vocês, vocês me darem uma segunda chance. Que daí eu já não vou mais falar dessas coisas e eu entro direto no Alfa. Eu explico para vocês e mostro para vocês os vídeos do Alfa e o que o Alfa trabalha em cada tema. E como é que se organiza um pequeno grupo. Como é que, né? O que tem que fazer para conduzir um pequeno grupo desses e por aí vai, né? Depois disso, depois de Alfa, né? Você pode começar um processo de catecumenato, né? Ou seja, você vai ensinar as pessoas a fé. E aí, nós vamos oferecer no site do Global 2033, nós vamos oferecer 3 modelos interessantes. Existem 2 modelos que são da Diocese de São José dos Campos, tá? Um da comunidade Servos da Palavra. Eu vi alguém aqui da Servos da Palavra. Eu não sei se eles ainda estão por aqui ou se já saíram, né? Mas eles estavam por aqui, né? O padre Djalma Lopes Siqueira é o vigário-geral da Diocese de São José dos Campos e ele é um dos cofundadores do Renascem, para vocês terem uma ideia, junto com o padre Eduardo, e padre Hércules, e padre Luiz Fernando e tantos outros. Ele era seminarista quando eles começaram o Renascem, né? O padre Djalma, logo no início do sacerdócio dele, ele ficou indignado porque ele conheceu o processo do catecumenato e ele ficou indignado porque ele não conseguia acreditar que a gente não estava dando isso para as pessoas. E ele começou tem alguém que está preocupado com isso? E ele conheceu um padre mexicano chamado Alfonso Navarro. E o padre Alfonso Navarro criou um sistema de evangelização inspirado no catecumenato. E ele começou a trabalhar isso na sua própria paróquia, né? E criou-se um sistema chamado CINE, Sistema Integral de Nova Evangelização. Ele começou isso no México e o padre Djalma foi ao México, conheceu isso e trouxe isso para o Brasil e trabalhou isso na Diocese de São José dos Campos toda a década de 90. Várias pessoas passaram por lá, algumas paróquias fizeram esse processo e foi algo simplesmente extraordinário, né? Ele chegou a ter mais de 30 pequenas comunidades catecumenais dentro da paróquia dele, que era a paróquia São Sebastião.
E depois do ano 2000 nasceu a comunidade dele, que é a comunidade Servos da Palavra, que conserva todo esse conteúdo. E se você quiser, o Padre Djalma e a comunidade Servos da Palavra pode ajudar você para você começar a usar essa ferramenta de discipulado e de catecumenato aí na sua comunidade. É uma possibilidade, tá? Isso que eu estou falando para vocês, né? Tanto o conteúdo que o Alfa trabalha, quanto o conteúdo do Cine, que o Padre Djalma trabalha, isso é importante, né? Ficar claro. Aqui tem irmãos da Canção Nova, aqui tem irmãos de outras comunidades, né? E talvez vocês falem assim, poxa, mas nós temos o nosso carisma e nós temos a nossa formação própria, né? O que é importante a gente perceber é que o que eu estou falando aqui para vocês eu estou citando algo que é patrimônio comum para todo católico, tá? Eu não estou falando de uma formação especial, estou falando de uma formação básica que todo católico deveria ter. Portanto, é algo que coaduna, que harmoniza com a formação da sua comunidade, que não desfigura, não é algo que está fora do seu... É impossível estar fora do seu carisma, porque o seu carisma é católico. Né? É impossível estar fora do carisma da renovação. Não, isso que o Fernando tá falando para nós não é o material da RCC. Não se preocupe, porque embora não seja da apostila da RCC, é do Catecismo da Igreja Católica, é do rito de iniciação cristã de adultos. Vocês estão entendendo? É o conteúdo que toda paróquia deveria trabalhar e não está fazendo. Muito bem. Então, o padre Djalma e a comunidade Servos da Palavra tem um caminho. Existe um outro padre em São José dos Campos chamado padre Luiz Fernando Soares. Ele foi pároco da paróquia Espírito Santo por 15 anos. E ele organizou toda a paróquia dele em células. Ele chegou a ter, irmãos, mais de 4.000 pessoas pertencendo às células na paróquia dele, né? O que aconteceu? Nas células, eles começaram a fazer o discipulado, começaram a trabalhar todo esse processo. E a paróquia dele, o que aconteceu? A paróquia dele cresceu em ministérios. Era uma paróquia de poder, uma paróquia de evangelização. Eles chegaram uma vez, né, uma revista da CNBB publicou, porque eles não sabiam, eles queriam entender como, né? Porque a paróquia Espírito Santo tinha o maior dízimo do Brasil. E eles não faziam bingo, não faziam rifa, não faziam festão, nada. Eram as células que fielmente davam seu dízimo. E isso fez daquela paróquia o maior dízimo do Brasil, né? Enfim, só estou citando aqui exemplo. E existe um terceiro modelo também muito interessante, os irmãos de Minas Gerais devem conhecer melhor, que é o da comunidade javenice, que é a renovação da Arquidiocese de Pouso Alegre. Eles têm um processo de 7 anos de formação cíclico, que se dá nos pequenos grupos que se reúnem nas casas. Toda semana os pequenos grupos se reúnem, aí periodicamente, durante o mês, esses grupos se reúnem em assembleias, né, que são os grupos de oração assim, grandes, né? Normalmente os grupos de oração semanais deles são pequenos grupos nas casas. Aí tem os grandes grupos, né? Por aí vai. É verdade, Padre Jonas tinha um modelo de... Exato. O Padre Luiz Fernando usa oikos, tá? Padre Luiz Fernando. E o Padre Luiz Fernando e o Padre Jonas, eles conversavam sobre essas coisas, viu? É muito interessante isso tudo, né? Enfim, irmãos, então eu estou dizendo aqui para vocês que essa conversa ela vai continuar, ela precisa continuar. Eu queria pedir a vocês, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer. Eu não vou fazer agora a exposição mais aprofundada de Alfa por causa do tempo, tá? Eu queria ouvir de vocês, mesmo que não for uma pergunta,
Eu queria ouvir as impressões de vocês, o que vocês acharam disso que foi falado, tá? Eu não vou controlar, é só abrir o microfone e começar a falar, tá bom? Vamos lá, vamos fazer isso. Fernando, eu achei maravilhoso, principalmente a riqueza, né, que a nossa igreja guarda e, como você disse, tem se perdido. Eu acredito que se nós colocarmos mesmo em prática aquilo que a igreja sempre teve, né, eu acho, não só acho, eu tenho certeza que muita realidade irá mudar, muita realidade mesmo. E eu acho que esse é o passo, né? Você, como você disse, o Espírito Santo é que conduz a igreja, né? Ele sempre conduzindo a igreja. Nós temos um grande tesouro, só que tem que ser, parece que redescoberto novamente, né? Fechado, Fernando. Pronto, que bom, Fernando, fico feliz, viu? Obrigado. Obrigado pela tua colocação, concordo. Mais alguém? Fernando, então, eu tenho estudado sobre assuntos afins a isso, né? Na verdade, no último ano, 2021, 2022, eu tenho estudado muito sobre a questão dos carismas. Eu tenho retomado os livros do Padre Robert Grandes. Inclusive, eu li livros específicos de Santo Agostinho com relação ao aprendizado do Magistro. Qual que é o nome do outro livro? É Como Catequizar os Rudes. Veio parar na minha mão que entra muito nisso que você falou. Na verdade, a base está... A estrutura está basicamente no Como Catequizar os Rudes, que, ironicamente, a edição é do Centro Dom Bosco. Eu observo que existe uma lógica nisso, né? Existe uma lógica, existe pontos assim. A formação da Canção Nova, ela não é uma formação em células, mas são grupos formativos muito parecidos. Bem, então, há sempre uma necessidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que, do meu ponto de vista, há sempre uma necessidade de ter os grandes grupos aonde nós nos reunimos, né, para celebrar, seja a Santa Missa, seja um grupo de oração maior, mas existe uma coisa que não se dá tanto valor, que são esses pequenos grupos, que é o que o padre Jonas falava de oicos, aonde a pessoa vai exercitar os carismas, mas ao mesmo tempo vai conviver e vai aprender, né? Esse processo não era tão estruturado de aprendizado, né? Mas existe esse processo de evangelizar e ser evangelizado ali continuamente, como uma família vai se formando meio que por afinidade, né? Na Canção Nova, o Oicos, ele atua muito nos departamentos de trabalho. Uau. Mas nem todos os departamentos executam. Mas acontece. Né? É muito motivado isso. Então, eu vejo que é uma coisa que é quase que uma necessidade da igreja, né? Essa estrutura, vamos botar assim, que está todo mais familiarizado com o nome de células, né? Mas que são grupos menores que continuamente se reúnem e por afinidade ou por questão de localização para rezar, para estar junto, para conviver, Exato. para ter esse processo de evangelização não só esse processo de evangelização com a vida, né, com o testemunho e com o anúncio, né? Exatamente. Uau! Obrigado pela partilha, Guilherme. Mais alguém, irmãos? Gostaria de poder, pelo menos, ouvir um pouquinho das impressões de todos. Oi, Fernando. Diogo aqui, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Tudo tranquilo. Primeiro, parabéns, né, pelo enriquecimento, a forma como você conduziu hoje, mas me vi, assim, 3 momentos durante aquilo que você falava. Primeiro, o profeta Oséias, né, do povo que se perde pela falta de conhecimento,
mas também me trazia muito a lembrança de fé et ratio do Papa João Paulo II, né, da fé e a razão, e trazer a nossa fé para o campo da razão. Eu digo muito isso às vezes nas minhas pregações, nos momentos de partilha, que eu não tenho uma fé emocional. A minha fé é racional. Eu procuro entender e estudar o porquê eu acredito nisto, porque eu escolho permanecer nesta minha fé, para que nenhum vento me leve, me sopre a qualquer outra fé onde a minha emoção bata mais forte. E eu vejo que esse caminho de formação contínua, de mergulhar naquilo que é magistério, naquilo que é tradição da igreja, daquilo que é o enriquecimento da igreja para nós, é trazer a luz da razão à nossa fé, né? Não o sentimento da fé, mas a razão que nos encaminha a essa fé, a este caminho. Me lembrava muito o caminho da paz feito pelo Shalom, com Exato. as suas fases de coinonia, martiria. Talvez você vem de uma escola da renovação, mais ou menos da minha época, né? A gente usava muito os grupos de perseverança para se fazer esses momentos formativos. Eu comecei a minha caminhada na igreja aos 8 anos, nas comunidades eclesiais de base, porque a minha avó ia, e Deus de conta eu me conheço por gente, minha avó era muito velha, eu brinco com ela, né? Que todo ano ela fala assim, desse ano eu não passo, já tem 40 anos isso. Então minha mãe fazia eu acompanhar a minha avó, ela, dentro das suas amigas lá da Legião de Maria, ela era que tinha um pouco mais de estudo para fazer esse estudo bíblico nas casas dos doentes, que não podiam ir até a igreja. Então eu comecei ali. Eu vejo esse enriquecimento realmente da partilha, dos pequenos grupos, das pequenas comunidades, e eu volto a bater nisso, porque isso, enquanto você falava, me marcava muito e me fazia lembrar os trechos, né, dos escritos de João Paulo, da razão, a luz da razão na fé, né? Porque é o que me alicerça. Digo isso como a minha experiência pessoal. O que me alicerça nas minhas dificuldades é a razão que eu ponho na minha fé, porque o sentimento me deixa à deriva. E o quanto eu vejo que no dizer de São Francisco, né? É preciso fazer, porque muito pouco ou nada fizemos até agora, né? Quando nós olhamos sobre esta luz de tudo aquilo que a igreja nos presenteia, para que a gente possa ir ao encontro do outro, como São Francisco, eu percebo que pouco ainda fazemos. E, claro, quando a gente se junta e entre vários irmãos de várias realidades eclesiais de vários lugares do Brasil e conseguimos partilhar isso e colocar isso em prática nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, é como, né, Paulo, Pedro, na pregação da palavra, outros e outros se juntavam a eles. Então eu estou com o coração totalmente abrasado pelas tuas palavras, pelos testemunhos dos irmãos também, que me impulsiona a fazer um algo a mais. Desculpe aí que eu acabei falando demais. Não, só tenho a agradecer, Diogo, de coração. Muito obrigado pela tua partilha, tá? Eu sinto pena de não ter dado, assim, de eu não ter entrado no Alfa, porque eu acho que vocês vão ficar, eu acho que vocês vão ficar encantados com o Alfa, porque ele segue à risca aquilo que é a proposta do rito de iniciação cristã de adultos para o processo pré-catecumenal, sabe? E eu quero mostrar isso para vocês. Eu vou marcar uma outra conversa dessa para fazer essa apresentação. Eu tenho um vídeo já no YouTube onde eu mostro vídeos, né, e falo a esse respeito, mas eu acho que esse Zoom, assim, ao vivaço, dá um pouco mais de vida para a coisa. Mais um irmão gostaria de falar? E Fala, aí, mano. Fernando? Bom, eu queria só comentar, não foi a primeira vez que eu tive acesso a esse conteúdo. Desta forma, foi a primeira vez, né, com o Fernando. O padre responsável pela preparação do matrimônio aqui na diocese, o padre Felipe Konzen, Ele é bom ele pra teve... caramba.
Ele é Ele é muito muito bom. bom. Ele é muito bom, muito bom. Ele teve como tema de mestrado e doutorado em Roma justamente esse assunto, né, da preparação do o catecumenato na igreja primitiva. E ele escreveu um opúsculo, uma obra bem pequena, que passou a ser usada na diocese há 2 anos. Você tem E isso? eu tenho, eu posso te enviar. Quero. E essa obra, a introdução desse livro fala sobre isso, sobre a preparação para os sacramentos, né, na igreja primitiva para adultos. Então, a introdução do livro traz mais ou menos aquilo que tu nos passaste hoje aqui. E só que, claro, como isso é só para a preparação do matrimônio na nossa diocese. E o bispo anterior, o Dom Zeno, ele não obrigou os padres a acatarem, né, essa forma, mas a maioria dos padres da diocese passaram a adotar, né, essa maneira de se preparar os casais para o matrimônio. São 10 encontros, 9 encontros são feitos antes da celebração do matrimônio e o último encontro é feito depois, com vários casais que se casaram, né? Claro, esses encontros, a gente encontrou uma série de problemas, né? Não é feito exatamente como era, mas é inspirado na preparação aos sacramentos como era feito na igreja primitiva. E a gente tenta suprir aquilo que não foi dado, que não foi feito, né? Quando após a pessoa ter recebido o batismo, quando ela fez a primeira comunhão, quando ela fez a crisma. E a maioria dos casais chegam e tem uma surpresa. Antes, aqui na nossa diocese, era feito um encontro somente, que durava ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, ou uma manhã e uma tarde, e os casais se casavam, né, com esse encontro. Esse encontro bastava. Agora são 9 encontros. E os 6 primeiros encontros são feitos na casa dos catequistas. Então, é uma coisa assim bem íntima, bem pessoal. As pessoas se sentem bem mais à vontade para se abrir. As pessoas acabam aprendendo mais, meditando mais, elas são convidadas a ler, a estudar uma série de coisas, a rezar. Então, o que a gente percebeu? Que os casais estão chegando muito mais preparados para o matrimônio, né? E dessa forma, mas por um lado a gente lamenta também porque alguns padres não acataram, né, e seguem usando aquele modelo antigo que não é tão bom, e há casais há casais que se casam e não têm condições nenhuma de estar casando, né, pessoas que muitas vezes assim como as pessoas para entrar no caminho do catecumenato, elas tinham que ter um processo de conversão e depois elas tinham que crer realmente naquilo. Esses casais que têm essa preparação rápida de um dia, os catequistas que dão a catequese para esses casais, eles ficam em dúvida se muitos desses casais acreditam ou não, né, naquilo que a igreja diz. E pelo menos aqui na nossa diocese isso é muito comum. Pessoas que se casam mais por uma questão cultural e muitas vezes não acreditam em uma série de coisas, né, que a igreja ensina. Então, e esse padre que é o responsável, ele nos aconselha a, a estimular esses casais que não estão preparados, que não cumprem, né, com os pré-requisitos, a não casar, né? Então, isso tem acontecido, isso é bom também, porque seria um casamento inválido, né? Em muitos casos. Por exemplo, tem pessoas que casam não querendo ter filhos. Isso já torna o casamento inválido, né? Então, esse tipo de coisa. Mas, bom, esse é o testemunho que eu teria, assim, para dar. E também uma coisa que me deixa, assim, muito, muito nervoso é por que não se faz mais dessa forma, né? Eu não consigo entender, assim, eu não consigo imaginar um argumento que um padre ou um bispo possa apresentar para não fazer desse jeito. Por que não? É óbvio, as coisas devem ser adaptadas para o nosso tempo,
mas sequer a essência da coisa é feita, né? Exato. A roupagem muda, e tem que mudar, mas a essência desse catecumenato deveria ser a mesma. E não é, né? Infelizmente. Uma das coisas, Juan, que mais me impactou quando eu quando eu acessei esse conteúdo pela primeira vez, porque você imagina, 9 anos de Legião de Cristo, Legionários de Cristo, 9 anos. Eu saio de Roma, volto para o Brasil e volto para a minha comunidade de renovação. Na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu preciso encontrar fundamento no magistério para toda essa coisa que a gente vive dentro da renovação. Porque se a igreja, ainda que eu sinta e eu chore, eu acho isso maravilhoso. Se a igreja falar para mim que não é isso, eu largo. Porque eu recebi essa formação da Legião, né? Se a igreja falar é isso, é isso. Se a igreja falar não é isso, não é isso. E aí eu fui com essa sede buscar essas fundamentações e pela misericórdia de Deus assim eu encontrei muita coisa preciosa, né? Mas o que mais me chamou a atenção nesse iniciação cristã, que Batismo do Espírito Santo que fala, é que hoje, assim, aquilo que deveria ser diversidade de carismas, que tem que ter diversidade de ministérios, eu acho que ao invés de diversidade, é meio divisão mesmo, sabe? Existem coisas que são dos carismáticos, coisas que são dos tradicionais, coisas que são sabe? A gente realmente a gente sectou o corpo de Cristo. E a gente colocou, a gente determinou que determinadas orações ou determinados modos, sabe? A gente dividiu isso tudo. E eu percebo que a igreja, no processo catecumenal, ela demonstra para nós que estas coisas podem se dar de um modo harmônico. Sim. Né? E não é necessário, digo assim, não é necessário, e com isso nós não estamos pedindo que os monges beneditinos comecem a dançar a aeróbica de Jesus, entendeu? Porque seria a coisa mais idiota e ridícula do mundo. Mas nós estamos pedindo, mas ao mesmo tempo, toda a sua oração contemplativa, tudo aquilo que é próprio, o seu modus orandi, tudo aquilo que é próprio do carisma monástico é profundamente enriquecido por uma experiência, quando nós falamos do ficar cheios do Espírito Santo, dos carismas na oração contemplativa, tudo isso, porque era assim, né? Então, eu vejo assim que é uma ferramenta muito bonita que Deus nos dá para que a gente volte a beber daquilo que é da igreja, sem distinções, sabe? A gente possa dizer assim, olha, tudo que é da igreja é meu e tudo que é da igreja eu quero. Não tem por que eu não acessar algo porque esse algo é do Opus Dei. Que absurdo! Se é do Opus Dei, é meu, porque é da igreja, né? Mas essa experiência mariana é de Schoenstatt. Mas se é de Schoenstatt, é meu. Eu sou católico, né? Então, eu quero. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco daquilo de Santa Teresinha, menino Jesus, sabe? Eu escolho tudo. É meio assim, eu escolho tudo, eu quero tudo, eu quero a experiência de Inácio de Loyola, eu quero a experiência de São José Maria Escrivá de Balaguer, eu quero, sabe? Então, assim, eu acho que eu vejo que o catecumenato ele oferece isso, né? Enfim, só minha empolgação aqui mais uma vez. Vamos, Adailton, pode falar, irmão. Um comentário breve, assim, eu tive várias impressões da sua partilha sobre o Rica, né, e também daquele que falando um pouco do Alfa, né, e eu penso assim,
lembrando a palavra de Deus. Onde há o Espírito, aí há a liberdade, né? Eu penso que, acredito que Deus pode suscitar nos carismas, na renovação, no movimento, na pessoa em si, cada um de nós, a forma de ele agir, né? E colocar esse tesouro da igreja em prática, né? Nos últimos 2 anos, 21, 20, e 20, 21, 22, aqui na Diocese de Campinas, eu saía com um grupo de oração, aqui, Sumaré, Hortolândia, e Paulínia. E assim, percebi grupo de orações da Renovação Carismática, eu fui para pregar, né, da Canção Nova, e grupos pequenos de 10, 15 pessoas, né? Onde eu pude perceber que sim, faltava o básico ali, do carisma, da oração em línguas, dos dons, né, do anúncio. Que se talvez fosse numa casa, por exemplo, numa mesa, já colocando em prática isso, eu falando, né, que é o modelo do Alfa, talvez teria muito mais frutos, né? É só assim um comentário, talvez possa estar falando algo errado, mas assim, essa é a minha impressão. Ao mesmo tempo também, eu penso assim que, como você foi falando, né, do documento, do Rica, do Paulo VI, da realidade que, né, que você aprendeu e hoje já tem frutos, né, na Diocese de São José dos Campos e outros. É um tesouro escondido que a igreja como um todo precisa descobrir, né? O porquê que ele foi escondido, né? Mas aí está o desafio, né? Realmente a oração nossa aqui é se abrir, né, a descobrir esse tesouro, a resgatar, porque você falou, né? A igreja é rica, é linda. Quantos carismas tem, né? Dos monges aos carmelitas, à renovação, às comunidades. E assim, e hoje eu bebo isso, um pouco disso que você falou agora aqui na recente, né? Eu vou entender melhor a meu carisma Canção Nova sobre trabalho santificado esse ano sendo dirigido por um padre da Opus Dei, por exemplo, né? Ilumina muito o que você falou agora, né? Por que não? Porque é a igreja, né? Enfim, eu quero ler, debruçar, estudar melhor sobre o Rica, né? E pedir a graça de Deus para poder como descobrir como o Espírito Santo pode suscitar em nós, como colocar isso em prática também hoje no Carisma Canção Nova. Enfim, é isso. Tamo junto. Glória a Deus. Irmãos, vamos indo para os finalmente, as últimas considerações dos irmãos que ainda não falaram, se quiserem, fique à vontade. Oi. Oi, foi, mas... Bom, em primeiro lugar, te parabenizar por essa formação, por esse conteúdo maravilhoso, bastante profundo, que é um assunto que tem impactado meu coração. Eu vejo muito forte assim, o mover de Deus nessa proposta. Eu vou ser bem breve aqui e fazer uma pergunta. Você, em um podcast da Missão Rio de Deus, falou a respeito do Kyrios. Ele seria também uma dentre, entre as várias propostas de um caminho de discipulado? E se tem alguma previsão de lançamento, alguma coisa assim nesse sentido? Com a graça de Deus, eu acho que até o fim de janeiro nós vamos lançar o site do Global 2033.com.br. E vai ter um espaço do site chamado Kyrios. E lá dentro vai ter uma explicação do Rica, com as citações do Rica, uma proposta escrita a partir do Rica, e nós vamos oferecer lá o conteúdo dessas 3 ferramentas que eu citei aqui, dessas 3 comunidades, né? A princípio, nós vamos ter, então, uma estrutura escrita, que é a do Kyrios, que fui eu mesmo que escrevi a partir do rito de iniciação cristã de adultos, com uma bibliografia para cada etapa, tá? Para pré-catecumenato, catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia, uma bibliografia que possa ajudar, né? E orientações que possa inspirar as reuniões já existentes, né? Ou aqueles que queiram criar reuniões para isso. E aí, as 3 ferramentas. Vai estar tudo isso dentro de um site, com a graça de Deus. Antes de eu ir para Roma, estou indo para Roma dia 31 de janeiro, isso aí vai estar no ar.
com a graça de Deus. Aí eu vou ter a alegria de partilhar com vocês. Obrigado, Fernando. Deus te abençoe. Amém. Amém. Pois é, já são 11 horas, irmãos. Eu quero encerrar. Agradecer vocês todos, tá? Pela paciência de participar, né, de um diálogo tão longo. Peço perdão pela outra oportunidade que eu tinha marcado e aconteceu uma situação familiar, eu não pude fazer a live, mas hoje a gente conseguiu fazer. Eu quero pedir assim as orações de vocês por mim, por minha casa. Nós estamos enfrentando algumas dificuldades agora no mês de janeiro. Quem não, né? Janeiro é o mês de pagamento de IPVA, pagamento de DPVAT, pagamento de um monte de coisa. Então, está todo mundo na mesma barca, né? Eu acredito. Eu realmente passando bastante apertado, bastante dificuldade, assim, e partilho isso com vocês. E vamos orar uns pelos outros, né? Essa tem sido uma das cruzes que Deus permitiu para mim a partir de 2022. Grandes dificuldades nessa área de finanças e tudo isso. Mas eu já olho para 2023 com muita esperança, assim. Deus tem aberto portas, assim, maravilhosas. Então, já louvo a Deus, porque eu sei que 2023 será uma grande virada. Eu creio nisso. Eu agradeço mais uma vez e peço, né, vamos concluir nos colocando nas mãos da Santíssima Virgem Maria. Querida Mãe, quero pedir à Senhora que nos guarde, né? A tua proteção, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas que vos dirigimos em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Isso que nós conversamos hoje ficou gravado, tá? Eu vi as sugestões ali do Adailton, eu vou procurar fazer isso, criar um drive, e se os irmãos quiserem acessar esse conteúdo, eu vou facilitar esse vídeo dessa nossa conversa de hoje, tá bom? Irmãos, boa noite, Deus abençoe, tudo de bom. Boa noite. Com Deus aí. Boa noite. Boa noite, fique com Deus, paz e bem. Paz, irmãos, fique com Deus.